Olá pessoal, continuando com a série de Spring Boot aqui no canal, nesse vídeo nós vamos fazer toda a modelagem lógica e física do nosso banco de dados. Gostou? Então vem comigo! Então pessoal, no último vídeo nós paramos na configuração do projeto, fizemos o entendimento da estrutura que é gerada, fizemos algumas configurações para integração com o banco de dados e configuramos os logs da aplicação para mostrar de forma mais limpa ali no console, com somente a mensagem para facilitar a nossa leitura. Agora nós vamos fazer aqui toda a modelagem lógica e a modelagem física do nosso banco. O que vem ser a modelagem lógica? Antes da modelagem lógica também temos a modelagem conceitual, que é mais um conceito ali, a gente fazer meio que a descrição do nosso banco de dados, algumas colunas, algumas tabelas, para que qualquer pessoa consiga entender. É uma modelagem feita ali próximo do negócio, né? Próximo do cliente final. Então, a modelagem lógica já é um pouco mais técnica. Na modelagem lógica, a gente tem que dizer todas as colunas e todas as tabelas que o nosso modelo vai ter, que a nossa base vai ter, né? E bem como seus tipos, relacionamentos e tudo mais. E a modelagem física é o script do banco de dados. Nas duas modelagens a gente não precisa saber qual o banco de dados que vai ser usado, mas na modelagem física sim, a gente já tem que saber qual o banco que vai ser usado. Daí a gente faz o script para gerar as tabelas, as colunas e os relacionamentos no banco escolhido, beleza? Que no nosso caso vai ser o MySQL. Então, vou abrir aqui o bloco de notas. Iniciar janela. Nível 1, bloco de notas. Sem título e vem bloco de notas. Em branco. Beleza. E nós vamos começar aqui então a descrever nossas tabelas e os relacionamentos, os atributos, tudo mais. Como já foi dito ali no começo da série, o sistema vai se tratar de um blog, né? Com as entidades de usuário, de categoria, de posts, de comentários e de aprovações. A entidade de aprovações é mais para histórico mesmo, para a gente ver o que foi acontecendo com aquele post, quem aprovou, que hora aprovou, se não aprovou, por que não aprovou, por que aprovou, essas coisas assim, é mais para histórico mesmo, para a gente, como donos do sistema, né, poder gerar relatórios ali e fazer melhorias em cima disso, caso necessário, beleza? Ou para controle mesmo e tudo mais. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela entidade de usuário, beleza? Então aqui é só texto mesmo, eu vou só digitando aqui, descrevendo por texto o que nós vamos precisar no nosso banco, tá bom? Então, primeiro uma tabela de usuários. T, A, B, E, L, A, espaço. Tabela usuário. U, S, U, A, R, I, O. Outra tabela. T, A, B, E, L, A, espaço. Categoria. C, A, T, E, G, O, R, A, I, I, A, R, R, A. A outra tabela de posts. T, A, B, E, L, A, espaço. P, O, S, T. E tabela de comentários. T, A, B, E, L, A, espaço. C, O, M, E, N, T, A, R, I, O. Vou deixar tudo sem acento, tá bom? Sem acento, e se tiver mais de uma palavra a gente separa com underline ou sublinhado, tanto faz. E aqui no bloco de notas eu desativei a verificação ortográfica, que eu estou no Windows 11. Para fazer isso só dar uma aplicações aqui em cima Desfazer 1 de 11. de qualquer linha. Pular 4 de selecionar ortografia, sentir ortografia recolhido 7 de 11. Vim até aqui em ortografia, dar setinha direita. Desativar verificação ortográfica 1 de 1. E desativar verificação ortográfica que já está desativada. Ortografia recolhidos, editor de texto, tabela post, tabela categoria, tabela post. Vamos ver aqui como é que estamos. Tabela usuário. Tabela categoria, tabela usuário. T, A, B, E, L, A, U, S, U, A, acento R. Não desativou, então. Acento agudo. A. Desfazer pular, selecionar ortografia, desativar verificação, editor de texto, documento, Agora tabela sim. usuário.
Ele corrigiu a palavra usuário. T, A, B, E, L, A, espaço, U, S, U, A, R, I, O, gestor, tabela categoria, tabela post, tabela comentário, tabela comentário, Boa, o em branco, comentário não corrigiu. Então tá certo. Vamos ver. tabela comentário, em branco, Beleza. E tabela T, A, B, E, L, A, espaço, aprovações. A, P, R, O, V, A, C, O, E, S. Com C e sem acento. Beleza? Pronto, vamos ter essas 5 tabelas no nosso banco. Então, vamos começar a colocar os atributos dessas tabelas. Então, abaixo de cada tabela, eu vou Tabela usuário, colocando as informações dela, beleza? Então, estamos na tabela usuário. Vou dar uma linha aqui embaixo e digitar as colunas que essa tabela vai ter. Então, a primeira coluna que vai ter vai ser um ID usuário. I, D, sublinha, U, S, U, A, R, I, O, espaço, Essa tabela vai ser eu vou colocar os tipos aqui como se fossem os tipos Java, beleza? Mas quando for lá no script a gente coloca os tipos certinho do banco mesmo. Ela vai ser do tipo long L, O, N, G, espaço, e vai ser a chave primária. Então, vou deixar em português mesmo para facilitar. Lá no script a gente coloca do jeito certo. C, H, A, V, E, sublinha, P, R, I, M, A, R, I, A. Pronto, aqui vai ser a chave primária, o ID. E também ela vai ser auto-incrementável. O que significa isso? Que eu vou, quando eu criar o primeiro usuário, ele já vai atribuir o ID 1. Quando eu criar o segundo, vai atribuir o ID 2 e assim vai. A, U, T, O, sublinha, I, N, C, R, E, M, N, T, A, V, E, L. Auto-incrementável. Então, Tabela id, sublinha, usuário, long, chave, sublinha, primária, auto, sublinha, incrementável. pronto. É um ID usuário do tipo long, auto-incrementável e chave primária, beleza? Retorno. Então, o próximo atributo que nós vamos colocar aqui vai ser o nome. N, O, M, E, O nome espaço, vai ser do tipo string. S, T, R, I, N, G, espaço, Vai ser... O tamanho dele vai ser 50. 5, 0, espaço, E não pode ser nulo. O nome do usuário não pode ser nulo. Então, não, N, A, O, sublinha, N, U, E, O, não nulo. Beleza? retorno. Vamos continuar. O próximo atributo que nós vamos colocar vai ser o e-mail. Então, o e-mail E, M, A, I, L, espaço, vai ser do tipo string. S, T, R, I, N, G, espaço, Vai ser o tamanho do e-mail vai ser 50 também. 5, 0, espaço, Não pode ser nulo. N, 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 A, O, sublinha, N, U, L, O, espaço, E ele vai ser único. O e-mail tem que ser único na tabela, tá bom? Não pode ter 2 usuários com o mesmo e-mail. Então, único. U, N, I, C, O, Pronto. retorno. O próximo atributo vai ser um código de verificação. Então, código C, O, D, I, G, O, sublinha, V, E, R, I, F, I, C, A, C, A, O, código de verificação espaço, vai ser do tipo string. T, R, N, G, espaço, O tamanho vai ser 6. 6, E só, ele pode ser nulo sim, porque o código de verificação é somente para quando o usuário for fazer algumas coisas quando o usuário for fazer algumas coisas no blog, como por exemplo, ativar a conta ou quando ele precisar redefinir a senha. Aí aquele código que é mandado para o e-mail do usuário é salvo nessa coluna aqui e na hora que a gente for fazer a atualização, a gente faz a verificação se o código é igual ao código. Se esse código que está aqui na tabela é igual ao código que o usuário mandou, que ele digitou lá no front e mandou, e se o código está diferente de expirado ou não. 6, retorno. Beleza? 6, retorno. Retorno. Então, a próxima coluna vai ser data, expiração, código. D, tabela, categoria, tabela, post, tabela, comment, retorno. T, S, O, P, P, O, S, T. Calma que eu fiz besteira. Tabela usuário, id, sublinha, nome, string, email, string, código, sublinha, D. Tabela, D, D, retorno. Aqui, data, A, T, A, sublinha, expiração, E, X, P, I, R, C, C, A, C, A, O. código. C, O, D, I, G, O, espaço. Vai ser do tipo date time. D, A, T, E, T, I, M, E. Seria do tipo date time. Espaço.
E não precisa fazer validação de nulo. Ele retorno. pode ser nulo sim. Retorno. Vamos ter uma data de criação. D-A-T-A. Sublinha C-R-I-A-C-A-O. Criacal. Retorno. O. Retorno. Data criação. Vai ser um date time também. D-A-T-E-T-I-M-E. Espaço. E ele não pode ser nulo. N-A-O. Sublinha N-U-L-O. E uma data de atualização. D-A-T-A. Sublinha A-T-U-A-L-I-Z-A-C-A-O. Espaço. Também do tipo date time. D-A-T-E-T-I-M-E. Espaço. Vai ser do tipo não. Também não pode ser nulo. N-A-O. Sublinha N-U-L-O. Pronto. Esse modelo de modelagem que a gente está fazendo, ele não vai ficar salvo, beleza? A gente não vai salvar ele, é só para quando for lá na hora de criar o script ficar mais fácil da gente lembrar e para mostrar para vocês também como que nós, pessoas com deficiência visual, fazemos para descrever nosso banco de dados, já que a gente não consegue fazer diagramas de relacionamento, essas coisas. Então, até para quem está em faculdade, essas coisas que precisa fazer atividades de diagramação, essas coisas, isso aqui vai ajudar bastante, beleza? Então, foi mais para isso que eu fiz essa modelagem aqui, porque a gente já poderia estar fazendo direto no script, beleza? Então, vamos para a tabela de categoria agora. Essa tabela vai ter um ID, categoria, que vai ter que vai ser do tipo long, que vai ser a chave primária, e vai ser autoincrementável. E o nome da categoria. Nome vai ser do tipo string. O tamanho vai ser 50. Não, vou colocar 30. Não tem uma categoria com nome tão grande assim, né? E ainda 30 tá muito ainda, mas deixar 30 mesmo. O tamanho vai ser 30. E não pode ser nulo. Não nulo. E pronto, já foi a tabela de categoria. É só esses dois atributos mesmo que tem, que vai precisar. Tabela post, tabela comentário. Tabela post. A-B-E-A-S-T. Ficou em duas linhas aqui. Tabela post. Tabela post. Vamos fazer as colunas da tabela post. Primeiro vai ser um ID. ID post. Vai ser do tipo long. Vai ser a chave primária. E vai ser autoincrementável. O título do post, né? Então, título vai ser um string. Vai ser, o tamanho vai ser 100. Tô me baseando ali nos vídeos do YouTube, que os títulos geralmente são 100 caracteres, que pode. Então, vou deixar com 100 também o título do post. Acredito que mais que isso já tá muito já. O tamanho vai ser 100 e não pode ser nulo o título, né? Então, não nulo. Beleza. Próximo atributo do post vai ser o texto do post, né? Como se fosse o body ali, né? O artigo em si. Então, texto vai ser do tipo text. Eu não vou colocar aqui string para ficar diferenciado aqui, porque lá no banco a gente coloca do tipo text isso aqui, que é basicamente um tipo que você pode colocar bastante texto lá, beleza? Não é como se fosse um string menor, é um textão mesmo que você coloca lá. Então vai ser do tipo text. E aqui a gente não valida tamanho, né? Não precisa validar tamanho aqui. E vai ser não nulo, porque uma postagem não pode criar uma postagem sem conteúdo, né? Sem o artigo dela. Então, não nulo. Beleza. Agora vamos começar os relacionamentos.
O primeiro relacionamento que nós vamos ter... antes do relacionamento, deixa eu só colocar mais uma flagzinha aqui, que vai ser se esse post vai estar disponível ou não. Lembra lá da aprovação, né? Um usuário com perfil de editor vai criar o post, ou um administrador. Se o administrador criar, já vai ser publicado direto, mas se for um editor, ele vai criar o post e vai submeter para aprovação. E um administrador aprova ou não a publicação desse post no blog. Então, para facilitar aqui nossa vida, eu vou colocar um booleano aqui para dizer se a proposta... Vou colocar um booleano aqui para dizer se o post está disponível ou não. Beleza? Então, aí a gente só fazer uma consulta lá depois, quando for buscar os posts, e pegar só pelos que estão disponíveis. Então, disponível D-I-S-P-O-N-I-V-E-L espaço. Vai ser do tipo booleano. B-O-O-L-E-A-N espaço. Vai ser... O padrão vai ser falso, né? Quando cria o post, não está aprovado, então padrão P-A-D-R-A-O espaço falso F-A-L-S-E espaço e não pode ser nulo. N-A-O sublinha N-U-L-O Não nulo. Beleza? Agora sim, vamos começar com os relacionamentos. Então, para o primeiro relacionamento, vai ser com categoria. Um post, ele tem que estar relacionado a uma categoria, só vai ser a uma categoria, beleza? E uma categoria pode ter vários posts relacionados com ela. Então, quando a gente tem uma relação de 1 para N, a gente coloca o ID do lado N da relação. E o lado N da relação é o post. Então, eu vou colocar o ID da categoria dentro da tabela post. Então, ID sublinha categoria vai ser um long. Vai ser um long. Não pode ser nulo. N-A-O sublinha N-U-L-O espaço. Referência, né? R-E-F-E-R-E-N-C-I-A espaço. Categoria. C-A-T-E-G-O-R-I-A. Aqui basicamente vai ser uma chave estrangeira que nós vamos referenciar a categoria, até para proteção e caso uma categoria seja excluída do banco, ele não deixa essa categoria ser excluída se tiver algum post relacionado a ela, beleza? Então, próximo relacionamento vai ser com o usuário. A mesma coisa. Um usuário pode criar vários posts, mas um post só é da autoria de um usuário. Então, ID sublinha usuário, U-A-R-I-O espaço. um long, L-O-N-G espaço. Um long vai ser do... como é que vai funcionar aqui? Espaço retorno. Aqui ele vai poder ser nulo, tá? Já vou explicar por quê. E referência R-E-F-E-R-E-N-C-I-A espaço. Usuário U-U-A-R-I-O espaço. E delete D-E-E-T-E espaço. set null. S-E-T espaço N-U-L Vou botar set nulo em português mesmo. Vou explicar aqui o que vai acontecer com isso aqui. Pela LGPD, um usuário que tem uma conta em algum sistema, algum site, alguma coisa, ele tem o direito de não querer mais ter conta lá. Ele tem o direito de excluir seus dados totalmente de lá. E se um usuário excluir a conta do blog, o que vai acontecer? Todos os dados dele vão ser excluídos. O nome, o ID, o e-mail, a senha vai ser excluído. Só que o que ele fez no blog não vai ser excluído. Por exemplo, os posts que ele fez no blog não vai ser excluído. Porque imagina aí, um usuário cria uma postagem e depois não quer mais ter conta e
exclui a postagem e quebra o blog, né? Alguma pessoa tem ali um artigo salvo, quer consultar depois e não consegue mais, porque quebrou, porque simplesmente um usuário não quis mais ter conta e excluiu sua conta. Aí, pela lógica, se um usuário exclui sua conta e ele tá ligado com um post, então, pela lógica, os posts deveriam ser excluídos também. Mas com esse tipo de constraint aqui que a gente vai colocar, quando o usuário excluir sua conta, ele vai vir em todos os posts que tiver o ID desse usuário que excluiu a conta e vai setar nulo no ID dele. Por isso que eu não coloquei ali a flagzinha não nulo, porque ele pode sim ser nulo. Aí lá no front a gente mostra como usuário desconhecido. Ele vai ter o post dele lá no blog, mas não vai ser mais identificado o usuário que criou essa postagem, beleza? Aí os dados deles vão ser excluídos, só o que ele fez no blog que não. Retorno. Aí só mais dois atributos que vai ter aqui, que é a data de criação e a data de atualização, que a gente já colocou em outra tabela ali que a gente pode reaproveitar, beleza? Então, aqui no usuário, vou copiar aqui, data criação e data atualização, tabela em branco, em branco, e colar aqui. tabela em branco, retorno, tabela com data sublinha cria calda terminal sublinha nulo, data sublinha atualiza calda terminal sublinha nulo. Beleza, já aproveitamos duas colunas aqui para facilitar, beleza? Então, tabela comentário. Agora vamos para a tabela de comentário. Retorno. Na tabela de comentário dá para pegar algumas coisas também daqui do post. Eu vou copiar tudo, beleza? Tabela post, Tabela post. Vou copiar algumas coisas aqui. tabela post, postilão de chave, primário. Vamos copiar. Subtítulos, texto disponível, data atualiza calda. Copiar tudo Tabela comentário, tabela aprova coisa, tabela com retorno. Retorno. e colar aqui. Tabela aprova data, Agora vamos ver o que nós não vamos precisar. Tabela comentário. Postilão de chave, primário, alvo, incrementável. O ID do post nós vamos precisar, mas ele não vai ser dessa forma, então eu vou excluir e a gente cria de novo. Retorno. Tabela com título, string sem null, nulo. O título a gente não vai precisar, vou apagar ele. O texto do comentário vai ficar. Disponível bolhão, padrão, falsinal, nulo. O disponível vou apagar. A de categoria vou apagar também. O ID do usuário não vou apagar e ele vai ficar dessa forma aqui, assim também. Quando um usuário apagar sua conta, os comentários que ele fez no blog também vão ficar, só o nome dele que não vai ficar. Então vai ficar como usuário desconhecido. Porque um comentário pode ajudar alguma pessoa, né? Então, se ele fez um comentário que ajude alguma pessoa, que ele complemente alguma coisa que alguma pessoa disse, então, se ele excluir a conta, ele vai excluir o comentário também e iria quebrar essa conversa, né? Então, a gente seta nulo aqui no ID do usuário e o comentário continua disponível no blog, beleza? Data criação vai continuar e data atualização também vai ficar. Agora eu vou descer aqui e vou colocar o ID do comentário, né? ID comentário. Vai ser um long do tipo... Não, do tipo não. Vai ser vai ser chave primária. Vai ser autoincrementável. Pronto. O texto do comentário não nulo, porque... E pode ser um texto também, porque ele pode colocar um textão lá no comentário, né? O ID do usuário que comentou, aquela mesma lógica lá para setar nulo quando se o usuário for apagado do banco. E o ID do post. ID do post, que vai ser um long, que vai ser não nulo. Como é o relacionamento aqui, o comentário é relacionado a somente um post e um post pode ter vários comentários, beleza? Então, aqui é o lado N da relação, então o ID do post vai aqui.
não nulo, Espaço. referência, R, E, F, E, R, E, N, C, I, A. Espaço. post. P, O, S, T. Espaço. E qual vai ser a outra constraint que a gente vai colocar aqui? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui no outro, para seguir o mesmo padrão. Usuário long referencia usuário delete set nulo. Delete set nulo. Int sublinha espaço. Então Retorno. aqui vai ser delete T, E, 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 T, E. Espaço. em cascata. C, A, S, C, A, T, A. Explicando aqui o que significa isso. Diferente do usuário, quando o usuário excluir a conta, vai setar nulo para todos os IDs de usuário que tiver nessa tabela de comentários. Já para o post, se um post for excluído, todos os comentários desse post também vão ser excluídos. Porque não faz sentido eu manter um monte de comentário na minha tabela sem ter nenhum post relacionado a ele. Então só ia ficar ocupando espaço no banco, né? Então, quando um post for excluído, eu excluo todos os comentários que estão relacionados a esse post, beleza? Data sublinha Data criação e data atualização. tabela aprovações. E a última tabela que nós vamos fazer é a tabela de aprovações. Então, ID da aprovação I, D, sublinha A, P, R, O, V, A, C, A, O. Espaço. vai ser um long L, O, N, G. Espaço. do tipo, toda vez eu falo do tipo, ó, vai ser uma chave primária C, H, A, V, E, sublinha, P, R, M, A, R, I, A. Espaço. e vai ser autoincrementável. A, U, T, O, sublinha, I, N, C, R, E, T, A, V, E, L. Autoincrementável. Em branco. Próxima coluna vai ser o status, S, T, A, T, U, S. Espaço. vai ser um string. S, T, R, I, N, G. Espaço. O tamanho vai ser 20, 2, 0. Espaço. porque é pequenininha a palavra, pode ter em análise, em aprovação. A gente vai decidir quais estados que a gente vai ter aqui. 20 Espaço. Em branco. não pode ser nulo. N, A, O. Sublinha. N, U, L, O. E é isso. Próxima coluna vai ser a mensagem. M, N, S, A, G, M, M, E, E, G, G, M. Espaço. Essa mensagem vai ser do tipo string. S, T, R, N, G. Espaço. Tamanho vai ser 100. 1, 0, 0. Espaço. Espaço. E pode ser nulo porque nem todas as atualizações vai ter uma mensagem. Como por exemplo, na hora de criar, né? Quando o post é criado, ele gera um status aqui, mas não tem mensagem nenhuma porque ninguém submeteu. 0. Em branco. Ninguém fez nada em cima disso aqui, Em branco. beleza? O próximo ID vai ser um ID do usuário, que vai ser a pessoa que está revisando o post no momento. Então, ID do usuário. I, D. Sublinha. U, E, U, A, R, I, O. Espaço. ID do usuário vai ser um long. L, O, N, G. Espaço. Espaço. E vai ser nulo. No caso aqui, como essa tabela é para histórico mesmo, um post pode ter a atuação de vários usuários aqui para aprovar, beleza? Ou seja, o autor submete o post para aprovação, um usuário pode rejeitar, outro usuário pode vir rejeitar de novo, outro usuário pode vir e aprovar, beleza? Então a interação aqui pode ser com vários usuários. Em branco. G, N, G. Em branco. Então Espaço. a referência aqui R, E, F, E, R, E, N, C, I, A. Espaço. vai ser ao usuário. U, S, U, A, R, I, O. E Espaço. delete, D, E, E, T, E. Espaço. mesma coisa, set null. S, E, T. Espaço. N, U, L, O. E também vai ter o ID do post. I, ID Sublinha. do P, O, post. S, T. ID do post. Espaço. Vai ser do tipo long. L, O, N, G. Espaço. Não pode ser nulo, porque a aprovação tem que estar relacionada a algum post. N, A, O. Sublinha. N, U, L, O. Não pode ser nulo. Calma, Retorno. deu uma O, linha, em falta branco. mais coisas. Espaço. Delete, D, E, E, T, E.
Não, referência, né? D, espaço, espaço. Referência, F, R, N, C, I, A, espaço. post, P, O, S, T, espaço. delete, T, E, T, E, espaço. cascata. C, A, S, C, A, T, A. Porque quando um post for excluído, todos os registros de aprovação que tiver relacionado a ele também vai ser excluído, porque não tem para que eu manter histórico de aprovação de um post que não existe. A, em branco. Id, sublinha, post long now, sublinha, nulo, referencia, post, delete, cascata. E a data de criação e data de atualização. Id, status, id, sublinha, tabela, aprova, data, sublinha, cria causa, id, sublinha, post long, data, sublinha, atualiza causa. Na verdade, só vai ser o data de atualização aqui, beleza? Porque a gente quer saber só a data que foi atualizado o status. Data, sublinha, atualiza. Então, data de sublinha, post atualização. long, Então, cada interação que tiver com essa aprovação, ele vai criar um novo registro na tabela, beleza? id, sublinha, post long, id, sublinha, Então, em branco, data, sublinha, em branco, retorno, data, sublinha, atualiza causa, terminal, sublinha, nulo. data atualização, date time, não nulo, beleza? E é esse o nosso modelo lógico do banco de dados. Agora nós vamos fazer a modelagem física, vamos construir o script. Então agora vamos abrir outro bloco de notas aqui e vamos fazer a modelagem física do nosso banco de dados. Vamos escrever todo o script aqui para geração das tabelas. Editor de texto, documento. Apertar um Ctrl N aqui para abrir um novo bloco de notas. Eu vou usar o bloco de notas porque ele facilita mais. O IntelliJ fica dando os autocomplete, nem completa tudo direito e fica um pouco lento ali a digitação para digitar muita coisa ali sem usar o autocomplete. E até para ficar mais fácil de vocês entenderem também, então eu vou usar aqui o bloco de notas. Então vou dar aplicações aqui. Selecionar ortografia recolhido 7 de 11. Ortografia. Ocupe janela, menu, Desativar verificação ortográfica, item de menu, a verificação ortográfica. editor de Enter. em branco. Só para ele não ficar dando erro de ortografia aqui no script, beleza? Então, vamos começar aqui a mapear o nosso modelo lógico para o nosso modelo físico. Então, vou começar a criação aqui do script SQL. A primeira tabela que nós vamos criar é a de usuário, beleza? Então, usar aqui a instrução create table. Só um adendo aqui. O Flyway, o plugin do Flyway, ele já, por baixo dos panos ali, ele já roda o comando use e o nome do banco de dados. Ele já pega ali o banco que tem nas configurações do Application Properties que a gente configurou, e ele já automaticamente já roda ali um use e o nome da tabela. Então aqui no script a gente só precisa se preocupar mesmo com a sintaxe de criação de tabelas. A gente não precisa em conectar em banco, nem mandar usar o banco, beleza? Ele já faz isso ali e só roda o script mesmo. Então, vamos criar as nossas tabelas. Primeira tabela de usuário, então vou dar aqui o comando create table. Caps lock ativado. Lembrando, maiúsculas para instruções SQL e minúsculas para nomes de tabelas ou de atributos, beleza? Então, create table. Espaço. Nas primeiras aqui eu vou fazendo mais devagar e depois eu faço um pouco mais rápido para agilizar. Create table. Espaço. Caps lock desativado. Usuário. Vou colocar tudo no singular, beleza? Usuário. U-S-U-A-R-I-O. Abre parênteses. Aí vou abrir um parênteses, vou dar 2 enters e fechar o parênteses aqui embaixo. Aí aqui nessa linha eu vou começar a digitar os atributos. Uma boa prática é fazer isso aqui indentado, mas o bloco de notas não é muito legal com indentação. Eu tenho que ficar dando os espaços manualmente aqui. E se eu apertar Tab, ele dá uma indentação de Tab. Eu não quero fazer indentação com Tab, eu quero que as indentações sejam de espaço. Então, depois a gente arruma isso lá no IntelliJ, quando a gente colocar o código lá. Beleza? Então, vamos começar aqui. O primeiro atributo é o ID do usuário. Então, ID usuário vai ser do tipo BigInt, que é o equivalente ao long lá do Java. Vai ser uma coluna autoincrementável, né? E vai ser uma primary key, uma chave primária.
Vírgula. Aí uma vírgula para ir para o próximo atributo. O próximo atributo é o nome. Caps Lock desativado. N-O-M-E. Espaço. Vai ser do tipo varchar, Caps Lock ativado. V-A-R-C-H-A-R. que é o equivalente a um string. Abre parênteses. Uma varchar de 50 Sim, 0. Fecha parênteses. Espaço. e não pode ser nulo. N-O-T. Espaço. N-U-L-L. Vírgula. Próximo Caps atributo Lock é desativado. o e-mail. E-M-A-I-L. Espaço. Vai Caps ser Lock do ativado. tipo varchar também, V-A-R-C-H-A-R. de 50. Abre parênteses. 5, 0. Fecha parênteses. Espaço. Não pode ser nulo N-O-T. Espaço. N-U-L-L. Espaço. e tem que ser único. U-N-I-T-U-E. Beleza? Vírgula. Próximo atributo. A gente não colocou lá na modelagem lógica dois atributos que precisa aqui nessa tabela, mas eu vou colocar aqui agora, que é a senha, né? Quem já viu, né? Um usuário sem senha, a gente esqueceu da senha lá na modelagem lógica. E o perfil de acesso que ele vai ter, se vai ser editor, administrador ou usuário. Mas aqui vai ser só um string, no caso do perfil vai ser só um string. E o projeto é quem vai se encarregar de colocar a role de acesso lá para ele, beleza? Então, senha S. Caps Lock desativado. S-E-N-H-A. Espaço. vai ser um varchar de 200. Caps Lock ativado. V-A-R-C-H-A-R. Abre parênteses. 2, 0, 0. Fecha parênteses. Isso não significa que a senha vai ter 200 caracteres. A senha, acredito que vai ser no máximo 20 caracteres ali. Vamos ver ali como que vamos fazer a validação. 20 caracteres, mas só que quando você faz a criptografia, aí ela fica bem maior. Então esses 200 é para ter espaço suficiente ali para armazenar a senha criptografada, Fecha beleza? parênteses. Retorno. Então, um baixar de 200 não pode ser nulo. N-O-T. Espaço. N-U-L-L. Vírgula. E o próximo atributo Caps Lock desativado. é perfil. P-E-R-F-I-L. Espaço. Vai ser Caps Lock um ativado. varchar V-A-R-C-H-A-R. Abre de parênteses. 20. 2, 0. Fecha parênteses. Porque vai ser ali administrador, editor e usuário. Então, dá e sobra esse espaço aí. Espaço. E não pode ser nulo. N-O-T. Espaço. N-U-L-L. Vírgula. Próximo atributo é a data de expiração do código. Caps Lock desativado. Então, tá, vou colocar aqui expiração código. E. X. P. R. I. I. F. X. X. P. I. R. A. C. A. O. Sublinha. C. O. D. I. G. O. Espaço. Caps Lock Vai ser do ativado. tipo datetime D-A-T-E-T-I-M-E. Espaço. e não pode e pode ser nulo sim. Espaço. Vírgula. Colocar uma vírgula, porque esse código aqui, como eu falei, só vai ser usado para fazer as verificação de essa data aqui é só para validar a verificação do Retorno. código mesmo. Perfil varchar abre parênteses. Retorno. Aqui acima da data eu vou colocar o código de verificação. Caps Lock desativado. Então código, C. O. D. I. G. O. Sublinha. verificação, P. E. R. I. F. I. C. A. C. A. O. Espaço. vai ser um Caps Lock varchar ativado. V-A-R-C-H-A-R. de 6 Abre parênteses. 6. Fecha parênteses. e Vírgula. pode ser nulo. Expira Aí causa. aqui Retorno. embaixo da expiração vai ser Caps Lock desativado. data criação, D. A. T. A. Sublinha. C. R. I. A. C. A. O. Espaço. vai Caps Lock ser ativado. um datetime D-A-T-E-T-I-M-E. e não Espaço. pode ser nulo. N-O-T. Espaço. N-U-L-L. Vírgula. E a data de atualização. Eu posso copiar Data aqui, sublinha. D. Data sub. copiar, colar, Retorno. Fecha parênteses. Fecha em branco. Data sub em branco. Retorno. Fecha data sublinha cauda D. Fecha data sublinha cria cauda T. Data sublinha cria cauda data sublinha D. A. T. A. Sublinha C. Cria cauda seleciona espaço deselecionado. atualização. Sublinha. Caps Lock A. T. U. A. L. I. Z. A. C. A. O. Pronto, a mesma coisa. Data sublinha atualiza cauda T. Time not N. U. L. L. Vírgula. Retorno. E Vírgula. para apagar a vírgula, porque é o último atributo. Fecha parênteses. Em Fecha branco. parênteses Ponto e vírgula. e um ponto e vírgula para dizer que acabou a instrução SQL. Agora vamos criar a próxima tabela, que é a tabela de categoria. A gente pode aproveitar basicamente ali o ID e o nome da tabela de usuário, né? Então, Retorno em branco. eu vou colocar aqui create C. R. E. C. Caps Lock ativado. C. R. E. A. T. E. S. T. A. Table. Espaço. Caps Lock desativado. categoria. C. A. T. E. G. O. R. I. A. Abre Aí parênteses. vou abrir um parênteses, dar duas linhas Fecha e parênteses. fechar o parênteses aqui embaixo. Create tablet. Aí vou pegar aqui, ó, Sublinha usuário. I. o ID Sublinha nome varchar. e o nome. Copiar, Fecha parênteses em branco. colar aqui embaixo Retorno. Fecha nome id sublinha I. e trocar sublinha aqui U. para Usuário espaço deselecionado.
categoria. Caps Lock ativado. Caps Lock desativado. C, A, T, E, R, E, E, T, T, E, G, O, R, I, A. Pronto, tabela de categoria está criada. Int sublinha categoria B, I, G, N, T, algo sublinha, incremento, primário, Q, vírgula, nome varchar, abre parênteses, 50, fecha parênteses, note, N, U, L, vírgula. O nome da categoria é 20 só. N, note, fecha 50. Abre parênteses, 0, fecha parênteses. Deixa eu ver aqui, pra morrer de certeza. Tabela usuário, id, nome, Michael, data, tabela, id, sublinha, categoria, nome, string, 30, now, sublinha, nulo. Não, a gente colocou 30 aqui no modelo, né? Vamos seguir o modelo. Vamos arrumar aqui o usuário. Id, nome, mail, string, 50, código, sublinha, verifica, cal, string, 6. Data, sublinha, SPA, mail, string, 50, now, sublinha, retorno. Senha. Caps Lock ativado. Caps Lock desacesse. N, H, A. Senha, string. S, T, R, N, G, espaço. 200. 0, 0, espaço. Não. N, A, O, sublinha. Nulo. N, U, E, O. E perfil, P, E, R, F, I, L, espaço. string S, T, R, N, G, espaço. de 20 2, 0, espaço. e não N, pode A, O, sublinha. ser nulo. L, O. Pronto, só para deixar o Senhas, perfil, modelo lógico e o modelo físico iguais. OBS, Vamos voltar aqui. Create tab usuário, fecha nome, varchar, abre parênteses, id, sublinha, categoria, nome, fecha parênteses. Agora, colocar o ponto e vírgula Ponto aqui, e depois vírgula. fecha parênteses e vamos criar a tabela de posts. Caps Lock ativado. C, R, E, A, T, E, espaço, T, A, B, L, E, espaço, caps B, O, S, T. Abre parênteses. Fecha parênteses. Pronto. Em branco. Tabela de posts vai ser um ID, I, D. Sublinha. um ID post, P, O, S, T. Espaço. Caps Lock é um ativado. big int, B, I, G, I, N, T. Espaço. é um autoincrementável A, U, T, O. Sublinha. I, N, C, R, E, N, T. Espaço. e não pode ser nulo. Não, e primary key. P, R, I, N, A, R, Y. Espaço. K, E, Y. Vírgula. Caps Lock desativado. O título do post T, I, T, U, L, O. Espaço. vai ser Caps Lock um ativado. varchar V, A, R, C, H, A, R. de 100, Abre parênteses. 1, 0, 0. Fecha parênteses. Espaço. não pode ser nulo. N, O, T, espaço. N, U, L, L. Vírgula. E título varchar, abre parênteses, sem fecha parênteses, note N, U, L, vírgula, retorno. Caps Próximo Lock atributo, desativado. texto, T, E, X, T, O. Espaço. vai ser do tipo Caps Lock text, ativado. T, E, X, T. não Espaço. pode ser nulo. N, O, T, espaço. N, U, L, L. Vírgula. Caps Lock desativado. Vamos olhar aqui no modelo, OBS, qual OBS. o próximo? Tabela, código, sublinha, verifica, data, tabela, id, não, tabela, id, título, string, id, subtítulo, texto, teste, disponível, boolean, padrão, falso. Disponível. Aqui, Fecha em branco. Texto T em branco. Retorno. disponível. Caps Lock ativado. Caps Lock D, I, S, P, O, N, I, V, E, L, espaço. Aqui o disponível Caps Lock ativado. é do tipo timeint. É o tipo que representa o boolean aqui no banco de dados. Espaço, retorno. Então, escrever devagar aqui. T, I, N, Y, I, N, T. Esse é o tipo, beleza? Timeint. Aí abre parênteses Abre parênteses. e fecha parênteses. parênteses. Que é pra dizer que ele só é atribuído um valor a ele, Fecha parênteses. beleza? E Espaço. eu tenho que dizer aqui qual o valor padrão que ele vai manter quando for criado esse atributo no banco. Então, default, T, E, F, A, U, L, T. Espaço. 0. 0. Vírgula. Pronto, vamos ver o que tem mais no post aqui. Tabela, id, sublinha, categoria, long, id, subdata, sublinha, id, sublinha, usuário, long. ID categoria e ID usuário. Fecha em branco. Vamos lá. I, Caps Lock, I, ID, sublinha. ID, C, A, T, E, G, O, R, I, A. Id, sublinha, categoria. A, retorno. ID categoria vai ser do tipo big int B, I, G, I, N, T. Espaço. e não pode ser nulo. N, O, T. Espaço. N, U, L, L. Vírgula. Já a gente faz as chaves estrangeiras para fazer as referências. E o ID do usuário Caps I, D, sublinha, U, S, U, A, R, I, O. Espaço. Caps Lock é ativado. do tipo big int, B, I, G, I, N, T. Espaço. não pode ser, quer dizer, pode ser nulo. Espaço. Vírgula. Vou colocar a vírgula aqui. E acredito que agora é só data criação e data atualização. Deixa eu Tabela, ver. data, sublinha, criacal, data, sublinha, tabela, comentário. Data criação e data atualização. Vou voltar Create aqui. tab, create tab, id, sublinha, nome, mais senha, perfil, código, data, fecha para em branco, fecha, data, texto, criacal, data, sublinha, Aqui a gente pode pegar do usuário, né? D. Data criação e data atualização. data, sublinha, Já aproveita fecha aqui para em branco, e cola. retorno, fecha, data, sublinha, criacal, data, sublinha, atualiza, fecha, Beleza. data, sublinha, atualiza, retorno. Aí colocar uma vírgula, Vírgula. porque tem mais coisas. E agora vamos fazer as chaves estrangeiras, as foreign keys, beleza? Então, a primeira chave estrangeira é o ID da categoria. Então, Caps Lock desativado. Caps Lock ativado. para fazer esse cara, a gente faz foreign key. F, O, R, E, I, N. De novo, eu errei aqui. Foreign De selecionado. novo.
FD selecionado. O, R, E, I, G, N, espaço, K, E, Y. Foreign key. Aí a gente abre um parênteses. Abre parênteses. E tem que dizer aqui dentro do parênteses qual a coluna que a gente vai referenciar dessa tabela que a gente quer usar, beleza? Então é a ID categoria. Caps Lock desativado. I, D, sublinha, C, A, T, E, G, O, R, I, A. Fecha parênteses, espaço. Aí agora a gente vai dizer a qual tabela e qual coluna que a gente quer referenciar. Então a gente faz Caps Lock ativado. references. R, E, F, E, R, E, N, C, E, S. Abre parênteses. Não, Abre parênteses. não é a parênteses. References, Espaço. espaço. Aí o nome da tabela que eu quero referenciar, Caps Lock desativado. que é a categoria. C, A, T, E, G, O, R, I, A. Agora sim, abre Abre parênteses. parênteses. E a coluna na tabela categoria que eu quero referenciar, que é a ID categoria. I, D, sublinha. C, A, T, E, G, O, R, I, A. Fecha parênteses. Vírgula, Vírgula. porque vai ter outra chave estrangeira, Caps Lock ativado. foreign key, F, O, R, E, I, G, N, espaço, K, E, Y. Abre vai parênteses. ser o ID do usuário, I, D, sublinha, U, E, U, A, R, I, O. Fecha parênteses, espaço. references, Caps Lock R, E, F, E, R, E, N, C, E, S. Abre parênteses. Caps Lock desativado. Abre parênteses. não é a parênteses, usuário, U, E, U, A, R, I, O. Abre parênteses. com ID do usuário. I, D, sublinha, U, E, U, A, R, I, O. Fecha parênteses. Só que tem mais um macetezinho aqui. Espaço. Como eu tinha dito, a gente vai setar o ID do usuário nulo nessa tabela se ele apagar a sua Espaço. conta. Retorno. Então, para a gente fazer isso, a gente coloca mais outra constraint aqui, que a gente faz on delete, O, N. Caps Lock ativado. Espaço. D, E, L, E, T, E. on delete, Espaço. espaço, set, S, E, T. Espaço. null. N, U, L, L. Eu tô dizendo aqui que quando um usuário for deletado, ele vem nessa tabela de posts e para todo post que tiver o ID do usuário que foi deletado, ele seta nulo lá no ID, beleza? Então, Fecha parênteses. já foi Exato. aqui, Ponto e vírgula. ponto e vírgula, depois fecha parênteses para ir para a próxima tabela. Agora é a tabela de comentários, Caps Lock desativado. Caps Lock ativado. create table, comentário. C, R, E, A, T, E. Espaço. T, A, B, L, E. Espaço. Caps C, O, M, E, N, T, A, R, I, O. Abre parênteses. Fecha parênteses. Em branco. Beleza, ID do comentário Caps Lock ativado. Caps I, D, sublinha, C, O, M, E, N, T, A, R, I, O. Espaço. é um big Caps int, Lock ativado. B, I, G, I, N, T. Espaço. é um auto increment A, U, T, O. Sublinha. I, N, C, R, E, N, T. e é uma Espaço. primary key. P, R, N, A, R, Y. Espaço. K, E, Y. Vírgula. Próximo atributo é o texto do comentário, Caps Lock desativado. T, E, X. T, O. que a gente poderia ter copiado, né? Mas vamos lá. Caps Te- Lock ativado. T, E, X, T. Do tipo text. Vírgula. Ah, Vírgula. ele Espaço. não pode ser nulo. N, O, T, N, U, L, L. Vírgula. Boa. Caps Lock Deixa desativado. eu ver aqui qual é o próximo. Tabela id subtexto id data sublinha data subtabela aprova cois id sublinha status mensagem id tabela data subdata id texto id subtabela comentário id sublinha comentário texto teste na id sublinha usuário long reference id sublinha post long now sublinha número ID do usuário e ID do post. A gente já tem um ID do usuário ali, então vamos usar ele, né? texto id criar flash for data subdata sub id sublinha usuário id sublinha Aqui, ID do usuário, copiar fecha ele, parênteses em branco texto T em branco colar, fecha em branco id Aí id vem criar aqui, ó. flash for abre parênteses id sublinha usuário pega Porém. foreign key fecha parênteses em branco id em branco e cola aqui. fecha em branco for abre parênteses id sublinha usuário fecha parênteses referências usuário abre parênteses id sublinha usuário fecha parênteses on delete ctn ull Mesma coisa. Nos comentários, quando o usuário apagar a conta dele, vai setar o ID do usuário nulo na tabela de comentários também. id sublinha usuário bg Aí abaixo do ID Retorno. usuário e acima da foreign key, vamos criar a próxima coluna. data sublinha criar cal id sublinha post long O ID do post. criar for em branco Então a gente não tem nenhuma com ID post ainda, então vamos fazer na mão. I, D, ID sublinha, post T, O, S, T. é um Espaço. big int, Caps Lock, P, I, G, I, N, T. Espaço. e não pode ser nulo, N, O, T. Espaço. N, U, L, L. porque o comentário obrigatoriamente tem Vírgula. que ter algum post relacionado a ele. Id sublinha post B, G, N, T, not, N, U, L, L, vírgula. Pronto, o ID do post não pode ser nulo. Já vou fazer uma Foreign key, abre parênteses, retorno. foreign key. L. Retorno. Deixa eu botar uma vírgula aqui Vírgula. na foreign key. Id foreign key, Fazer retorno. outra foreign key aqui pra ele. Caps Lock desativado. Caps Lock. F, O, R, E, I, N, N, G. N. Espaço. K, E, Y.
Foreign key, Abre parênteses. ID do post, I, caps lock, I, D, sublinha, P, O, S, T. Fecha parênteses, espaço, caps lock, F, N, C, S, espaço, referências, caps lock, post, O, S, T. Abre parênteses, I, D, sublinha, P, O, S, T. com ID Fecha do parênteses. post. E não precisa vírgula porque vai ser o último atributo aqui. Foreign key, ID, sublinha, post, B, Aí vou aqui para baixo do ID do post. tabela, data, sublinha, criar, ID, sublinha, post, data, subtabela, data, sublinha, E aqui é só a data criação e a data atualização que a gente pode reaproveitar lá do post do usuário, tanto faz. data, sublinha, criar, calda, D. Pegar aqui data criação e data atualização. Copiar. Foreign key, abre em branco, ID, sublinha, em branco. E aqui abaixo do ID do post eu colo esses dois. Foreign, data, sublinha, em branco. Paga essa linha em branco. Foreign, em branco. Paga essa linha em branco. Foreign key, abre parênteses, fecha parênteses. Foreign key, abre parênteses, ID, sublinha, post, fecha parênteses, referências, post, abre parênteses, ID, sublinha, post, fecha parênteses. E beleza, ponto e vírgula depois do fecha parênteses. Agora só falta a tabela de aprovações. Caps lock ativado. Create table. Espaço, caps lock desativar. Eu coloquei lá no modelo aprovações, mas eu vou colocar aqui aprovação, para ficar tudo no padrão aqui. Aprovação. P, E, O, C, V, A, C, A, O. Abre parênteses. Fecha parênteses, em branco. E aqui, Caps lock ativado. Caps lock desativado. ID. Vou chamar só de ID porque essa tabela é basicamente para só controlar histórico mesmo. Eu não preciso... não vai ser um ID aprovação, que a gente vai buscar por ele e tudo mais. É só para histórico mesmo. Um ID... Espaço. Caps lock ativado. Do tipo big int. Espaço. Um auto incrementável. Sublinha. Espaço. E é uma primary key. Espaço. Vírgula. Aprovações. Deixa eu ver aqui no modelo. Tabela, status string 20 now, sublinha nulo. OBS 20. Status. Caps lock S, T, A, T, Y. Y. U, S. Status é um varchar de 20. Caps lock V, A, R, C, H, A, R. Abre parênteses, 2, 0. Fecha parênteses. Espaço. Não pode ser nulo. Vírgula. Mensagem string 100. Mensagem. Retorno. Caps lock desative. A, A, S, N. E, S, A, G, E, M. Espaço. É um varchar de 100. Abre parênteses, 1, 0. Fecha parênteses. E ele pode ser nulo porque nem toda interação vai ter uma mensagem. Status retorno, vírgula. Mensagem varchar, abre parênteses, fecha parênteses. Mensagem varchar, abre parênteses, sem retorno. Databit, sublinha, usuário long, referencia, usuário id, sublinha, post long. Olha, aqui tem um ID do usuário e ID do post. Molezinha pra nós, né? Vem aqui. Pegar aqui na tabela de comentários. ID do post. ID do usuário e ID do post. Vem aqui. Cola. Delicinha. Vem aqui nas foreign keys. Copia as duas. Vem aqui. Cola. Fecha parênteses, abre parênteses, id, sublinha, usuário, fecha parênteses, referências, usuário, abre parênteses, id, sublinha, usuário, fecha parênteses, on delete, ctn, URL, vírgula. Mesma coisa, se um usuário for excluído, se um usuário for excluído, a gente deleta as aprovações dele. A gente seta como nulo. Foreign key, abre parênteses, id, sublinha, post, fecha parênteses, referências, post, abre parênteses, id, sublinha, post, fecha parênteses. Aí aqui no post a mesma coisa. Em branco, foreign key, abre parênteses, id, sublinha, post, fecha parênteses, referências, post, abre parênteses, id, sublinha, post, fecha parênteses. Pronto, tem outra coisa aqui, ó. Você copia e cola e quando tem uma coisa errada você acaba levando para os outros lugares também. O que acontece aqui? No post, quando o post foi excluído, a gente até colocou no modelo aqui, ó. Deixa eu vir aqui no modelo. Tá dizendo aqui que não pode ser nulo, referencia a tabela de posts e deleta como em cascata, deleta todo mundo. Ou seja, voltar aqui. Quando um post é deletado, eu tenho que deletar as aprovações também, o histórico de aprovações referente a esse post, porque não faz sentido eu ter no meu banco aqui um histórico de aprovações. E a mesma coisa lá no comentário. Se um post for excluído, eu tenho que excluir todos os comentários daquele post, para não ficar comentários no banco sem estar relacionado com nada, né? Então,
Foi até bom acontecer isso pra gente ter cuidado quando vai copiar e colar as coisas, porque quando você faz isso, acaba levando uma coisa que tá errada, leva pra todos os lugares, beleza? Retorno, fecha parênteses, retorno. Mas, vamos corrigir aqui. Aqui na foreign key de posts, quando deleta, então, Caps Lock desativado. Caps Lock on ativado. delete, O, N, espaço, D, E, E, T, E, espaço, cascade. C, A, S, C, A, D, E. Agora sim, dessa forma aqui ele vai deletar, Fecha parênteses branco. apagar essa linha em Retorno. branco, dessa forma aqui ele vai deletar todas as aprovações relacionadas a esse post aqui, beleza? Fecha parênteses, Então, fecha vou colocar parênteses branco. um fecha parênteses vírgula. aqui. Deixa eu vir aqui no... Foreign key abre Vou parênteses. copiar essa foreign Foreign key. key. Foreign id, id, criar, fecha, foreign key abre parênteses, id, sublinha, post, fecha. Vou vir aqui e substituir. Fecha parênteses, ponto e foreign key abre parênteses, id, sublinha, post, fecha parênteses, referências, post, abre parênteses, id, sublinha, post, fecha parênteses, on delete cascade. Pronto, substituir lá no comentário também. Agora tá certo nos dois lugares. Fecha parênteses, foreign key abre parênteses, id, sublinha, post, BG. Agora deixa eu ver no modelo o que tem mais. Tabela usuário, data, sublinha, id, sublinha, post, long, data, sublinha, atualiza, id, sublinha, post, long, now, sublinha, número, referência, data, sublinha, atualiza, causa, time, now, Data atualização. Só falta esse. Vamos copiar, né? Aqui, data atualização. Fecha parênteses, foreign key abre parênteses, retorno. Copiar, colar. Data sublinha branco. Não. Data sublinha atualiza. Deixa eu apagar data daqui. sublinha retorno. Fecha em branco. Retorno. Fecha foreign, É acima das foreign keys. Não que tenha diferença, tá? É só por questão de padrão mesmo, para manter todas as tabelas no mesmo padrão, na mesma ordem aqui, as colunas, beleza? Então, colar aqui. Retorno. Foreign, data sublinha atualiza, calda, vírgula. Pronto. Foreign key abre parênteses. Pronto, e nosso script tá pronto. Vamos só dar uma revisada nele, ver se não ficou nada de errado. Create tab usuário abre parênteses, id sublinha usuário BGNT algo sublinha incremente primário Q, vírgula, nome varchar abre parênteses, 50 fecha parênteses, not NULL, vírgula, email varchar abre parênteses, 50 fecha parênteses, not NULL, nick, vírgula, senha varchar abre parênteses, 200 fecha parênteses, not NULL, vírgula, perfil varchar abre parênteses, 20 fecha parênteses, not NULL, vírgula, código sublinha verifica cal varchar abre parênteses, 6 fecha parênteses, vírgula, cal sublinha código data time, vírgula, data sublinha cria cal data time, not NULL, vírgula, data sublinha atualiza cal data time, not NULL. Fecha parênteses, ponto e vírgula, em branco. Create tab categoria, abre parênteses, id sublinha categoria BGNT, algo sublinha, incremente primário Q, vírgula, nome varchar, abre parênteses, 50 fecha parênteses, not NULL, vírgula, fecha parênteses, ponto e vírgula, em branco. Create tab post, abre parênteses, id sublinha post BGNT, algo sublinha, incremente primário Q, vírgula, título varchar, abre parênteses, 100 fecha parênteses, not NULL, vírgula, texto TXT, not NULL, vírgula, disponível hint, abre parênteses, uma fecha parênteses, default 0, vírgula, Uma coisa aqui. texto TXT, not NULL, vírgula, Ah, tá certo, tá not null. disponível hint, abre parênteses, uma fecha parênteses, default 0, vírgula, id sublinha categoria BGNT, not NULL, vírgula, id sublinha usuário BGNT, vírgula, Ali, id disponível hint, disponível, se você se lembrar lá no modelo lógico, a gente colocou para não ser nulo. Mas como eu coloquei um valor default aqui, na hora que for criada o registro no banco, ele já vai atribuir o valor false ali. Então, obrigatoriamente, ele já não fica nulo, beleza? id sublinha categoria BGNT, not NULL, vírgula, id sublinha usuário BGNT, vírgula, data sublinha cria calda, id sublinha usuário BG, id sublinha categoria BGNT, not NULL, vírgula, id sublinha usuário BGNT, vírgula, data sublinha cria calda, time, not NULL, vírgula, data sublinha atualiza calda, time, not NULL, vírgula, foreign key abre parênteses, id sublinha categoria fecha parênteses, referências categoria abre parênteses, id sublinha categoria fecha parênteses, vírgula, foreign key abre parênteses, id sublinha usuário fecha parênteses, referências usuário abre parênteses, id sublinha usuário fecha parênteses, on delete set NULL, fecha parênteses, ponto e vírgula, em branco, create tab comentário abre parênteses, id sublinha comentário BGNT, algo sublinha, incremente primário Q, vírgula, texto TXT, not NULL, vírgula, id sublinha usuário BGNT, vírgula, id sublinha post BGNT, not NULL, vírgula, data sublinha cria calda, time, not NULL, vírgula, data sublinha atualiza calda, time, not NULL, vírgula, foreign key abre parênteses, id sublinha usuário fecha parênteses, referências usuário abre parênteses, id sublinha usuário fecha parênteses, on delete set NULL, vírgula, foreign key abre parênteses, id sublinha post fecha parênteses, referências post abre parênteses, id sublinha post fecha parênteses, on delete cascade, fecha parênteses, ponto e vírgula, em branco, create tab aprova cal abre parênteses, id BGNT, algo sublinha, incremente primário Q, vírgula, status varchar abre parênteses, 20 fecha parênteses, not NULL, vírgula, mensagem id BGNT, algo sublinha, incremente primário Q, vírgula, stat mensagem varchar abre parênteses, 100 fecha parênteses, vírgula, id sublinha usuário BGNT, vírgula, id sublinha post BGNT, not NULL, vírgula, data sublinha atualiza calda, time, not NULL, vírgula, foreign key abre parênteses, id sublinha usuário fecha parênteses, referências usuário abre parênteses, id sublinha usuário fecha parênteses, on delete set NULL, vírgula, foreign key abre parênteses, id sublinha post fecha parênteses, referências post abre parênteses, id sublinha post fecha parênteses, on delete cascade, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses, ponto e vírgula. Boa. O script aparentemente tá tudo certo, tá? Eu não consegui perceber nenhum erro aqui, mas só vamos ver se tá com erro quando a gente rodar, né?
Porque se fosse para soletrar isso tudo aqui, ia ser bem demorado. Então, vamos mandar para o IntelliJ isso aqui. Vou selecionar tudo. 1508 caracteres selecionados. Ctrl A, Ctrl C. Vou aqui no IntelliJ. Beleza, estamos aqui no arquivo que a gente parou no último vídeo. Project Structure Tree, árvore com foco. Nível 2, log C, 2. Ctrl 1. Nível 3.d. Vou descer aqui. Nível SRC. Nível 6, br.com. Nível 7, log. Nível 5, results selecionado, expandido 2. Vou aqui na parte de Resources. Nível 6, db.migration selecionado 1 de 3. E aqui dentro da Resources vai ter a pasta db.migration, que é a pasta que o plugin do Flyway cria para a gente armazenar os scripts de migração, beleza? Então, vou pressionar aqui uma aplicação em cima dela. Project D, new menu alt mais N. New, setinha para direita, File. Na edição em branco. E aqui, ele segue um padrão aqui para renomear o arquivo. Como eu falei, o Flyway, a migração dele é baseada em versões. Então, esse primeiro script aqui vai ser a V1. Se eu precisar fazer uma modificação no banco de dados, vai ser uma V2, outro vai ser uma V3 e assim vai. Tem que fazer na ordem certinho, senão ele não faz a migração, beleza? Então, Caps Lock desativado. Fazer aqui, ó, V1. Opa, coloquei A. V1, 2 underlines. Sublinha. Tem que ser 2 underlines para separar a versão. E aqui eu posso colocar o nome do meu script. E se tiver algum espaço, é separado por underline também. Então, criar. C-R-I-A-R. Underline banco. Sublinha. B-A-N-C-O. Ponto SQL. Ponto S-Q-L. Tá perguntando se eu quero adicionar no rastreamento do IntelliJ, para quando tiver modificações ele adicionar na área de stage do Git. Então eu vou dizer que add. E vou colar o script. Eu vou pressionar um Ctrl Alt L para ver se ele já identa aqui. Se ele não identar, tem que identar na mão. Não identou. Mas vamos identar aqui rapidão aqui. Como é que a gente vai fazer? Vou colocar aqui no ID, vou colocar o cursor pressionar Home aqui para o começo da linha e vou selecionando as linhas com Shift e setinha para baixo, até a última linha da criação da tabela, até antes do parênteses, na verdade. Nome Varchar, maio Varchar, senha Varchar, Varchar, código sublinha, espiracalço, data sublinha, fecha parênteses, ponto, fecha, data fecha parênteses, data sublinha, atualiza calda. Aqui, data atualização, só pressionar um Tab. Ele já identa, ó. Create tab usuário, 4 espaço idis, nome Varchar, maio Varchar, senha Varchar, código espiracalço, data sublinha, sem recuo, fecha parênteses, ponto e vírgula. Só pra ficar organizado, beleza? Isso aqui já rodaria no banco já, mas só pra organização mesmo. Create tab, mesma coisa. ID, nome, tab. Create tab, 4 espaço, nome. Pronto, identou. Identar aqui agora. Data sublinha, atualiza calda, abre parênteses, tab. Fecha parênteses, 4 espaço, identou. Create tab, aqui. Data sublinha, atualiza abre parênteses. Tab. Create tab, fecha parênteses, 4 espaço, identou. Create tab, aprova aqui. Aprovação. Data sublinha, fecha parênteses, abre parênteses. Tab. Create 4 status varchar, sem recuo, fecha 4 espaços, sem recuo, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ficou uma linha sem a indentação, dá um tab nela. 4 espaços, sem recuo, fecha parênteses, ponto e fecha. Pronto, identado com sucesso. Ctrl S para salvar. E da última vez que a gente rodou o projeto, a gente foi lá na classe main e deu um Ctrl Shift F10. Quando a gente faz isso, o IntelliJ já cria um perfil de execução para aquela classe, ele já entende que ali está a classe main. Então, das próximas vezes que for executado o projeto, se não tiver feito um reset nas configurações da IDE, é só pressionar, ou se não foi apagada aquela pastinha .id lá em cima, é só pressionar Shift F10. E automaticamente o Flyway já vai migrar o script para o banco. Vamos ver? Shift F10. Notificação, ponto. Build completed successfully em 3,45 ms. Vamos aguardar aqui a aplicação subir. E Alt 4. Blog aplicação to window. Processo finished which existe code 1. E não subiu, beleza? Vamos ver o que deu. C, 2 pontos, barra invertida. Vou descer com a seta. Espaço, sem recuo, espaço, 9 igual, em branco. Sem recuo, espaço 2 pontos.
Em branco. Sem recurso. No Active Profbot Strapins. Finicede. Tomcat. Initializing. Starting. Initializing. Clock. Web. Icaripov. Database 2 pontos. JD. Schema Story Tablet. Successfully. Validate de 1. Migração. Abre parênteses. Execução. Time 002.00.054S. Fecha parênteses. Diz que validou com sucesso a migração. Creating. Schema Story Tablet. Grave blog. Sublinha DB. Vai criar a tabela esquema story. Corrente. Versão. All. Schema. Grave blog. Migrating. Schema. Grave blog. Sublinha DB. Grave tu. Versão. Aspas. Vem criar banco. Aspas. Migração. All. Schema. Grave blog. Sublinha DB. Grave tu. Versão. Aspas. Vem criar banco. Aspas. Falha de exclamação. Lease. Story. Backup. Rollback. Database. De exclamação. Falou que deu falha na migração. Vamos ver. Recepção. Encontrei de green. Contest. Inicialização. E vem. Canceling. De fresa. Temp. 2 pontos. Hold. Pontos. Print. Framework. Ponto. Bias. Ponto. Factory. Tem uma seção aqui. 36 e vem. Aqui pra baixo ele vai ter o erro. SQL. Stat 2.42.000. Error code 2.1064. Mensagem 2. Eu avia error em SQL. Sintaxe ponto e vírgula. Check de manual tático corresponde to eu SQL. Server versão 40. Sintaxe to linear. Apóstrofo. Fecha parênteses. Apóstrofo. At. Line 4. Locação 2.db barra migração barra v1 sublinha criar sublinha banco.sql abre parênteses c 2 pontos barra invertida rebus barra invertida programando hífen as hífen cegas barra invertida java barra invertida blog barra invertida target barra invertida classes barra invertida db barra invertida migração barra invertida v1 sublinha criar sublinha banco.sql fecha parênteses line 2.13 statement 2 pontos create tab categoria abre parênteses linha 13, hein? 4 espaço id sublinha categoria b e g nt auto sublinha incremente primary q vírgula nome varchar abre parênteses sem recuo fecha parênteses em branco Icaripol hífen subtítulo. Eu acho que faltou ponto e vírgula lá na categoria. Vamos ver. Linha 13. Fecha create tab usuário linha 13. Blog em branco. Create tab categoria abre parênteses. 4 espaço id sublinha categoria B e G N T auto sublinha incremente primary Q vírgula nome varchar abre parênteses 50 fecha parênteses note N U L vírgula sem recuo fecha parênteses ponto e vírgula. Viu que eu falei de copiar e colar? 4 espaço nome varchar abre nova linha vírgula. Apagar a vírgula aqui, porque a gente copiou o ID e o nome lá do usuário, aí como ele veio com a vírgula lá, a gente esqueceu de apagar a vírgula, que era o último atributo da tabela. Então ele deu erro. Aí, como que a gente faz para corrigir aqui no Flower? Porque quando dá erro, ele não deixa mais subir, ele não vai mais migrar. Porque se a gente for ver lá no banco, ele tá com a tabela lá dizendo que deu falha, aí ele não deixa mais subir. Aí ele até falou que tinha que dar rollback no banco de dados e tentar subir de novo. Aí, como aqui é um banco de desenvolvimento, eu vou entrar aqui no The Beaver. Iniciar janela D. Nível B. DB aberta. Vamos entrar nele. Gráfico. E vamos esperar abrir. DB aberto. Navegador de banco de dados guia. Árvore. Nível 0 localhost recolhido 1 de descer. itens. Vou entrar no banco. Nível 1 banco de dados recolhido 1 banco de dados. Nível 2 blog DB recolhido 1 de 1. Blog DB. Entrar nele. Nível 3 tabelas recolhido 1 de 1. Tabelas. Nível 4 Fly Schema Story recolhido 1 de 1. E Flyway Schema Story. Ele criou a tabela. Eu vou deletar ela. Vou pressionar delete. E sim. Pronto, só fazendo isso, ele já corrige o problema ali, porque ele não vai mais ter a tabela para fazer a validação se deu certo ou não. Aí ele vai criar de novo, beleza? Então, Shift F10. Notificação ponto. Will completed successfully em 1,359 ms. E vamos esperar. Alt 4. Blog aplicação to window painel. Console guia selecionado 7 de 8. Console guia selecionado 6 de 7. Editor edição processo finicede which existe code 1. Processo. E deu mais erro. Vamos ver o que foi agora. 2 pontos lembrar 2 sem espaço. 2 pontos 2. Lembrar sem. Bot strap finicede. Initializing clock web Icaripol. Schema story tab grave blog successfully valida exception Icaripol stopping service abre colchete Icaripol. Acho que foi em outro lugar agora, hein? Exception encontrei de green contest inicialização e vem canceling de fresa temp 2 successfully validate de 1 migração abre parênteses execução time 002.00.048 exception encontrei de green contest inicialização e vem canceling de fresa temp 2 pontos hold pontos print framework ponto bias ponto factory ponto bias criação exception 2 pontos error creating de bias with apóstrofo entity manager factory apóstrofo defined in class stat Icaripol e vem sutinum initiated ponto Icaripol e vem sutinum completed stopping service abre colchete branco. Em branco. Error starting de aplicação contest ponto. Do display icon de aplicação com file LED. Hold ponto spring framework ponto bias ponto factory ponto bias create tab at hold ponto spring framework ponto bias ponto factory ponto support ponto abstract bias factory ponto budget bias at hold ponto aqui é a exceção. Sem recuo caused b 2 pontos. Hold ponto spring framework ponto bias ponto factory ponto bias criação exception 2 pontos. Error creating de bias with name apóstrofo fly initializer apóstrofo. Vamos ver os caused by que a gente acha. Caused b 2 pontos. Hold ponto fly ponto core ponto app ponto fly exception 2 pontos. Fonte não event schema abre parênteses s fecha parênteses grave blog sublinha db grave no schema story tab ponto. Use vaseline abre parênteses fecha parênteses or set vaseline on migrate tu initialize schema story tab ponto. At hold ponto 17 em branco. Sem recuo processo finicede which existe code 1.
Vamos ver o que deu aqui. Eu acho que ele deletou outra DB coisa aberto aqui. 25. Vamos ver aqui. Nível 3 visualizações recolhidas. Nível 4 usuário recolhido 1 de 1. Nível 3 tabelas expandido 1 de 1. Ah, aqui, ó. Nível 4 usuário recolhido 1 de 1. Nível 3 visualizações. Nível 4 usuário. Nível 3 tabelas. Nível 4 usuário recolhido 1 de 1. Ele conseguiu ainda criar a tabela usuário, ó. Então, Excluir objeto, cancelar botão, exclusão, cascade. Sim, botão, alt mais espaço. vou excluir a tabela de usuário também que ele criou. Nível 3 visualizações, tabelas expandido 1 de 1. Visualizações recolhido, tabelas Da F5, ver se não tem mais nada. visualizações, tabelas Beleza. blog V1, blog vem, editor for V1, sublinha, criar, sublinha, banco.sq, edição, com foco, nome, baixar, abre parênteses, 50. Shift F10. Notificação, ponto, alfilizar, up, ventu, fendate. Esperar subir. Alt Log 4. aplicação, atual window, painel, console guia, selecione. Started log aplicação em 13.326 segundos, abre parênteses, processo min for 14.623, fecha parênteses. Agora sim, a aplicação subiu, beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele fez. Descer com a seta. 9 igual barra em branco. Sem recurso, espaço em branco. Sem recurso, no active, profit, extra. Tomcat initial, starting, servo, initial. Rock, caripol. É bom a gente ir pegando esses errinhos assim que a gente vai aprendendo também. Schema history. Vamos ver. Creating, schema history. Successfully, validate de 1, migração, abre parênteses. Ó, ele validou com sucesso uma migration. Creating, schema history, tab, grave, blog, sublinha. Criando o esquema story. Corrente, versão, schema, grave, blog, sublinha, db, migrating, schema, grave, blog, sublinha, db, grave, tu, versão, aspas, vem criar banco, aspas. Migrando o esquema para a versão 1, criar banco. A gente separou por sublinhado, ó, aqui, ó. Migrating, schema, grave, blog, sublinha, db, grave, tu, versão, aspas, 1. Aqui ele separou certinho a versão, N, ó. O, N, espaço, aspas, 1, espaço, hífen, espaço, C, R, I, A, R, espaço, B, A, N, C, O. Criar banco, tá vendo? Ele fez certinho ali o nome do script com espaço. A gente fez com sublinhado, mas ele já validou com sucesso ali e deixou as palavras separadas normalmente. DB, 2 pontos, integer, display, widget, is, deprecat, successfully, upgrade, 1, migração, tu, schema, grave, blog, sublinha, db, grave, vírgula, no at, versão V1, abre parênteses, execução, time 002.00.374S, fecha parênteses. Pronto, ele fez em 374 milissegundos e a versão atual agora é a versão 1. Então agora, na próxima vez que a gente precisar fazer uma modificação no banco, a gente tem que rodar um script com a V2, beleza? Se rodar com V1 de novo, se adicionar mais coisa naquele script ali, ele vai quebrar. Vai quebrar e dá bem mais trabalho pra arrumar. E aqui é a mesma coisa. 13.326 segundos. A aplicação subiu. Beleza? Então é isso, galera. A aplicação tá de pé. Já estamos com o banco de dados. Vamos ver aqui no Debiver, né? Esqueci de mostrar. Vou dar um F5 aqui em tabelas para ele atualizar. E vou descer com a seta. Nível 4, aprovação. Nível 5, colunas. Nível 6, id, 21 de 1. Aqui. Status, varchar, 21 de 1. Mensagem, varchar, id, usuário, 21. Id, post, 21. Data, atualiza cabo. Nível 5, restrições, recolhido 1 de 1. Restrições. Chaves estrangeiras. Nível 6, aprovacal, IBIC 2, 1 de 1. Aprovacal, IBIC 1 de 1, nível C. Ele tá com esses nomes estranhos nas chaves estrangeiras porque a gente só usou a instrução ali foreign key. A gente não renomeou as chaves. Aí por isso que ela tá com esses nomes aqui. Mas isso não... Pra gente não faz diferença, tá bom? É só pra você renomear ali pra ficar mais fácil de entender. Mas não é obrigatório renomear as chaves estrangeiras. Na verdade, não é obrigatório renomear as constraints, né? Que aquilo ali é uma constraint. A chave estrangeira é seria os IDs, né? Que a gente tá referenciando. Nível 5 recolhido. Referências recolhido 1 de 1, nível 5. Referências. Expandido, 0 itens. Gatilhos recolhido 1. Referência. Referências é para dizer qual tabela que referencia essa. No caso, a aprovação não tem nenhuma tabela referenciando ela. Então, partições recolhido, nível 4, categoria recolhido 1 de 1. A categoria tem referências, vamos ver aqui. Nível 5, colunas recolhido 1 de 1. A coluna vai ter um ID nome, varchar, 50, e um nome. Nível 5, restrições recolhido 1 de 1. Restrições, chaves estrangeiras não vai ter nenhum, ó. Referências recolhido 1 de 1. Referências. 0 itens. Nível 6, post, IBIC 1 de 1. Post e esse número aleatório porque não foi renomeada a constraint, mas basicamente estou dizendo aqui que tem uma referência lá da tabela posts.
aqui para a categoria. Nível 5 artigos, índice, artes. Nível 4 comentário recolhido 1 de 1. A tabela de comentário, Nível 5 colunas, colunas, nível 6 de comentário, texto, ID, texto, ID do usuário, ID post, data de criação, data de atualização. Chave, referência, gatilho, índice, partições, nível 4 flash, schema story recolhido 1 de 1. Aí é Flyway Schema Story, que é a da migração. Post recolhido 1 de 1, nível Post, 4, expandido. Nível 5 colunas recolhido 1 de 1. colunas, nível 6 de post, vigente 1. ID do post, título, texto, disponível, ID da categoria, ID do usuário, data da criação e data da atualização. Chave, referência, gatilho, índice, partições, nível 4 usuário recolhido, e usuário, nível 5 colunas, nível 6 de usuário, ID do usuário, nome, e-mail, senha, deixa eu ver se ele fala que é único. 50, 1 de 1, nível 6. Ele não fala que é único, mas ficou único, tá? Senha, perfil, código de verificação, data de expiração, data de criação e data de atualização. Chave, gatilhos, índices, partições, nível 3 visualizações, e é isso. Nível 4 usuário recolhido. Nível 5 nível recolhido. Flash, nível 3 tabelas expandido 1 de 1. Nível 4 recolhido. Categorias recolhido. Comentário expandido recolhido. Flash, schema story. Beleza. Fechar aqui. Blog vem IntelliJD. E para a aplicação Ctrl F2 e fechar aqui o IntelliJ. Confirme existe botão espaço. Asterisco create tab usuário abre. OBS. E é isso, galera. Projeto pronto. E agora sim, no próximo vídeo, já podemos começar a botar a mão na massa, a mexer com código mesmo, né? Esses primeiros vídeos foram só de configuração, modelagem. Você digita bem mais sem autocomplete ali, mas é bom que você acaba aprendendo, tá bom? Tem muitas facilidades aí para você criar esses scripts, tá? Mas eu queria trazer na mão aqui mesmo para você ver como que funciona a coisa mesmo, para que serve cada coisa. Que não adianta a gente sair copiando e colando as coisas, mas não entender para que funciona, né? A não ser aquelas coisas que ninguém decora, né? Que é XML, property, essas coisas. Mas o script eu resolvi trazer aqui porque é legal a gente ver como criar os scripts ali na mão mesmo e entender como que funciona, tá bom? Como que cria e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa o seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam aprender essa fantástica stack que é o Spring Boot, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo e até mais.